Sabe quando a gente pensa na história de um herói, a imagem que vem à cabeça é quase sempre de alguém, sei lá, predestinado, né? Alguém que já nasce para a grandeza. Mas e se a jornada começasse de um jeito totalmente oposto? Com puro desespero. Imagina só, um bebê deixado num rio para fugir de uma sentença de morte. É exatamente por aí que a gente começa hoje, para entender a origem incrível de Moisés. Uma história que, olha, não começa com força, mas com a mais pura vulnerabilidade. Então, a grande pergunta é essa, né? Como que uma coisa leva a outra? A gente não está falando de um herói com uma armadura brilhante. A história começa com um recém-nascido, totalmente indefeso, à deriva num rio. É um começo que desafia toda a lógica. É um ato de fé, de desespero, que de alguma forma vai acabar moldando o destino de uma nação inteira. A questão que fica no ar é justamente essa. Como é que esse bebê numa cesta se transforma num libertador? Bom, vamos para o cenário. A gente está no Egito. Mas para o povo hebreu, o Egito é um lugar de opressão, de uma brutalidade sem fim. O faraó simplesmente decreta a morte de todos os meninos recém-nascidos. É um genocídio. Agora, tenta imaginar o terror de uma mãe nessa situação. O que você faz? A mãe de Moisés tomou uma decisão que deve ter partido o seu coração. Para salvar o filho, ela precisa, de um jeito ou de outro, abandonar ele. É um plano desesperado, uma aposta contra a morte certa. Tudo isso movido por uma esperança que parece quase irracional. E olha só, isso não foi uma coisa feita no pânico de jeito nenhum. Foi um plano, sabe, muito bem pensado. Quase um ritual de sobrevivência mesmo. Primeiro, o trabalho de tecer a cesta de junco, criar aquele refúgio pequenininho. Depois, vedar tudo com betume e piche, para garantir que a água não ia entrar. Cada camada ali era como uma oração. Aí vem a parte mais difícil, né? Colocar o próprio filho lá dentro. E por último, não era só jogar a cesta no rio. Ela foi colocada com todo cuidado ali entre os juncos. Foi uma aposta, sim, mas uma aposta calculada. Um último ato de amor e de resistência contra uma ordem de extermínio. Só que o plano não acabava aí. Agora tudo dependia de um par de olhos muito atentos e muito corajosos. A irmã do menino, que ficou lá, observando de longe, ela era a única guardiã, a única testemunha. Imagina a tortura que devia ser cada ondinha na água. O futuro do irmão dela, e talvez do povo dela, estava ali, flutuando naquela cestinha, completamente à mercê do que viesse a acontecer. E aí, o impossível acontece. Quem é que encontra a cesta? Justamente a filha do faraó. A filha do homem que quer todos os meninos hebreus mortos. Naquele instante, parecia que tudo tinha dado errado. Mas a reação dela é que muda o jogo completamente. Em vez de seguir o decreto cruel do pai, ela escuta o choro do bebê e sente compaixão. Ela sabia direitinho quem ele era, e mesmo assim, a humanidade falou mais alto. Foi um momento em que a compaixão desafiou o poder. E é nesse exato momento que a irmã que estava só observando entra em cena. Com uma coragem que, nossa, é inacreditável para uma jovem, ela vai até a princesa e faz uma oferta muito ousada. Será que eu posso chamar uma mulher hebreia para amamentar o bebê? E a princesa concorda. E quem é que a irmã traz? A própria mãe do menino. Pensa na ironia absurda disso. A mãe, que teve que abrir mão do filho para salvá-lo, agora está sendo paga pelo palácio para cuidar dele. O opressor, sem nem fazer ideia, está financiando a sobrevivência do futuro libertador. E assim, o menino tirado das águas ganha o nome de Moisés. Ele cresce como um príncipe do Egito, com todo o luxo que era para ter sido negado a ele, mas não dá para apagar quem a gente é. A identidade de hebreu continuava ali, por baixo das roupas de príncipe. E quando Moisés vira homem, essa identidade dupla está prestes a entrar em rota de colisão, e de um jeito bem violento. Aqui está o centro de todo o conflito do Moisés. De um lado, você tem os corredores de mármore do palácio, o privilégio, o poder, a vida de príncipe. Do outro lado, do lado de fora dos muros, a realidade brutal. O povo dele, os hebreus, sendo tratados como animais, quebrando pedra debaixo de um sol escaldante. Ele vivia em dois mundos que simplesmente não podiam coexistir. E a pergunta que devia martelar na cabeça dele o tempo todo era, afinal, quem sou eu de verdade? E esse conflito todo não fica só na cabeça dele, não. Um dia, a tensão simplesmente explode. Ele vê um feitor egípcio espancando um hebreu e algo dentro dele se quebra. Toda aquela raiva contida, a culpa pela vida privilegiada, tudo vem à tona de uma vez. Ele olha para os lados, vê que ninguém está olhando e, no momento de fúria cega, mata o egípcio. Não é um ato heróico, calculado. É um ato de raiva, de uma identidade partida. E esse ato, feito em segredo, vai redefinir todo o futuro dele.
Ele achava que o segredo dele estava seguro, enterrado na areia, mas no dia seguinte a realidade desmorona na cara dele. Ele tenta separar uma briga entre dois hebreus, sabe, tentando agir como um líder, mas um deles se vira para ele e joga a verdade na cara dele. Você vai me matar do mesmo jeito que matou o egípcio? Pronto, o segredo acabou. E o pior, o próprio povo dele, as pessoas por quem ele arriscou tudo, agora usam isso como uma ameaça. Para eles, ele não é um herói, ele é um assassino. O medo se instala. E quando a notícia finalmente chega no faraó, aí já era. Não tem mais volta. A sentença de morte é decretada. O príncipe do Egito não existe mais. Agora, ele é só um homem sendo caçado. A única opção dele é fugir, deixar tudo para trás. O palácio, o poder, a identidade, tudo. Moisés se torna um fugitivo. Mas essa fuga de Moisés para o deserto não é o fim da história. Na verdade, é o começo de uma transformação radical. Ele deixa para trás toda a riqueza do palácio e entra na imensidão do deserto de Midian. É ali, no exílio, que ele vai encontrar não um fim, mas um recomeço. E essa nova vida começa num lugar bem típico de histórias antigas, um poço. Lá ele vê uma injustiça acontecendo, uns pastores maltratando 7 irmãs. E de novo ele resolve intervir. Mas dessa vez não é com aquela fúria assassina, é com uma coragem para proteger. E esse único ato de justiça abre todas as portas para ele. Ele ganha o respeito de Jetro, o pai das moças, um convite para ficar, o amor de uma esposa, Zípora, e finalmente a alegria de ter um filho. Aquele fugitivo sem rumo, de repente encontrou um lar. Mas mesmo com uma família nova, uma vida nova, Moisés não esquece o passado. O nome que ele escolhe para o primeiro filho, Gerson, revela tudo sobre o que ele está sentindo. Significa estrangeiro em terra estrangeira. Quer dizer, ele pode até ter encontrado um lar em Midian, mas no fundo do coração ele ainda se sente um exilado, um forasteiro. Então, enquanto Moisés está lá, vivendo essa vida tranquila de pastor em Midian, a história não para. A narrativa puxa a gente de volta para o Egito. Porque o passado do Moisés não está morto, não. A história do povo dele continua e a situação lá está chegando num ponto de ruptura. Décadas se passam. Aquele faraó que caçou Moisés finalmente morre. E por um instante deve ter rolado um pingo de esperança entre os escravos. Ah, um rei novo, talvez uma política nova. Mas não, nada muda. A morte do tirano não significou o fim da tirania. A escravidão só fica pior, a opressão ainda mais sufocante. Qualquer esperança de uma solução humana, política, morre junto com o velho faraó. E é aí, quando toda a esperança humana acaba, que algo diferente acontece. O foco da história muda. Não é mais só sobre Moisés. Agora, é sobre o lamento coletivo de um povo inteiro. Os gemidos, os gritos, o clamor por socorro, tudo isso subiu aos céus. E pela primeira vez na história, o texto diz que Deus ouviu. Ele se lembrou da promessa que tinha feito. O sofrimento na terra finalmente provocou uma resposta do céu. O ponto de virada tinha chegado. Isso nos deixa com a pergunta final que prepara o terreno para tudo que vem a seguir. O sofrimento de uma nação chegou num ponto insustentável. Uma intervenção divina parece iminente. Mas a resposta para esse clamor todo não parece estar num exército, nem numa rebelião. Parece estar num homem que trocou um palácio por um pasto. Como é que esse pastor, um fugitivo, com um passado violento e uma identidade toda fraturada, pode ser a chave para libertar um povo inteiro? Essa é a questão que dá o pontapé inicial na maior jornada da vida de Moisés.